Bom dia, pessoal. Bom dia. Quero acolher todos aí que estão presentes, né, na nossa live, e aos que vão assistir depois. Meu nome é Monize, eu estou na coordenação de gestão do trabalho aqui da CETASC. Falo em nome de 8 pessoas que compõem a equipe, né, a quem eu quero agradecer já de antemão aqui pelo empenho e pelo esforço de ter se esforçado nesse empenho aí de fazer acontecer essa live. Quero agradecer a atenção e a disponibilidade do professor também, né, que aceitou aí de prontidão participar desse projeto com a gente. Quero agradecer também a nossa secretária de Estado, a secretária Graziele, né? Quero agradecer também a secretária Leice, que sempre impulsionou a gente para que esse projeto acontecesse. E aí, quero pedir aí para vocês colocarem as perguntas no chat. A Andrea vai depois falar com vocês, quem vai mediar esse encontro. E já chamo aqui a nossa secretária Graziele para acolher e fazer uma das boas-vindas para vocês. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui virtualmente. Primeiro eu gostaria de parabenizar aí toda a equipe, né, da Secretaria Adjunta de Assistência Social, e parabenizar também os assistentes sociais, né, pelo Dia do Assistente Social, que foi ontem, que todos vocês aqui presentes, né, que são assistentes sociais, se sintam realmente parabenizados. Vocês exercem uma função tão importante para a proteção social, com esse olhar para aquelas pessoas que, por alguma situação na vida, estão em um momento de vulnerabilidade, né? As pessoas não são vulneráveis, elas estão em uma vulnerabilidade por uma situação às vezes até desumana, e o serviço social, né, o assistente social, ele traz esse olhar de resgate, de proteção, de dar dignidade para as pessoas. Então, parabéns por acreditarem no ser humano, por acreditar que é possível a gente desenvolver pessoas e trazer tudo isso, né, para dentro da assistência social. Então, vocês são fundamentais para esse exercício da cidadania, para que nós, cidadãos brasileiros, possamos realmente entregar aquilo que está previsto na nossa Constituição, que é a dignidade humana. Então, quero começar agora, né, dando os parabéns, e também por vocês estar agora, nesse momento que vocês estão, através da capacitação, de ter um momento realmente para que a gente possa evoluir a cada dia, né? Não existe. Ontem até a gente estava conversando, vindo de volta para Cuiabá, né, com a Leice, e falando nisso, né, a gente tem que estar sempre disposto e aberto a receber novas informações. A sociedade não é estática, ela muda a cada dia, e a gente que está disposto a entregar um serviço público de qualidade, com políticas públicas que sejam efetivas, que realmente tenham a oportunidade de melhorar a vida das pessoas, nós temos que estar o tempo inteiro abertos ao conhecimento, a aprender, a melhorar nossas competências, seja as habilidades realmente de aplicar alguma coisa na prática. Então, mais uma vez, parabéns a toda a equipe, todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, do nosso Sistema Único de Assistência Social. É através de cada um de nós que esse sistema vai melhorar e que a gente vai poder entregar. Então, nós temos que, primeiro, cuidar de nós mesmos, cuidar de cada trabalhador, para que ele possa exercer realmente essa atividade tão importante de fazer uma entrega de qualidade para as pessoas. Então, a CETASC está à disposição. Em nome da secretaria, eu agradeço o professor, né, que vai ministrar e trazer todo esse conhecimento para a equipe. Mais uma vez, Leice, parabéns a você e a toda a equipe, a Escola do SUS, que tem sempre buscado essa qualificação contínua, tanto da nossa equipe quanto de todas as equipes dos municípios. Isso é muito importante. Então, espero que vocês tenham realmente uma manhã produtiva, que traga muito conhecimento e que, mais do que isso, que esse conhecimento seja compartilhado. Conhecimento só para a gente não muda nada, né? E que a gente possa buscar alternativas diferentes para realmente entregar algo diferente para as pessoas. Então, parabéns. Gostaria de continuar aqui com vocês, mas tenho que deslocar para uma aldeia, e tenho certeza que vai ser de grande proveito aí. Então,
Um bom dia e uma boa atividade para vocês. Obrigada, secretária. Bom dia, né? Meu nome é Andréia. Eu estou compondo a equipe da Coordenação de Gestão do Trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui conseguindo, junto com a Monize, dar vida a esse projeto que eles estavam sonhando desde o ano passado. Então, a gente está muito feliz de conseguir colocá-lo em prática. Então, o nosso bom dia aí, com toda essa felicidade e gratidão por todos que estão nos assistindo agora ou depois no canal do Cetask Comunica. Hoje a gente vai dar, então, a introdução a essa série de lives que a gente pensou, que é sobre trabalhar no SUAS e o trabalhador do SUAS. Quais são os aspectos que envolvem o sentido, o significado do trabalho para esse trabalhador, né? E como é o trabalhar no SUAS. E aí, para esse primeiro momento, a gente convidou o professor Alessandro Vinícius de Paula, que prontamente nos atendeu. Então, novamente, colocar aqui os nossos agradecimentos, professor. O professor Alessandro, ele é psicólogo, mestre em psicologia social, doutor em administração e pós-doutor em psicologia. É especialista em psicologia social do trabalho, com mais de 20 anos de experiência em atividades de treinamento e pesquisa na área. Atualmente, atua como professor pesquisador no curso de graduação em psicologia e no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Professor Alessandro, muito obrigada, seja bem-vindo. A gente vai disponibilizar, então, Obrigado. Esse tempo de fala, né, que o senhor preparou com tanto carinho. E aí, após as falas, a gente vai fazer a introdução dos comentários, das perguntas que aparecerem no chat, né? Então, a gente já pede desde já, para todo mundo que estiver assistindo, preencher a lista de presença, a gente vai deixar fixado aí nos comentários do YouTube para preencher a lista. E também para deixar seu comentário, sua pergunta, que no final da fala do professor Alessandro a gente vai trazer. Tá bom? Obrigada, professor. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder participar desse evento e do momento de formação. Eu vou parabenizar e agradecer o convite, especialmente para a Andréia, Moniz, Leice e toda a equipe, né, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso. Eu sempre acho que é importante esses momentos para a gente poder debater o espaço, né, de formação do servidor público, seja municipal, estadual ou federal, e especialmente quando a gente pensa um fator importante nessa aspecto da educação, que é pensar a saúde desse servidor e dessa servidora, tá? Eu vou fazer uma fala mais provocativa, vou trazer alguns elementos teóricos para a gente pensar. A minha fala foi pensada como um público que é quem está na ponta de linha, ou seja, atendendo também as pessoas no cotidiano, e também vai ter muito pelo meu perfil, e eu acho que uma parte do convite foi para a gente pensar um pouco aqui, algumas sugestões, algumas provocações para a equipe de gestão, que é literalmente quem está coordenando todo esse trabalho, né, que é coordenador de gestão de trabalho. Então, eu vou tentar fazer uma fala mais nesse momento, assim, provocativa e um pouco teórica em alguns elementos para que foi pensado, né? Essa 1 hora que eu estou me organizando para falar com vocês aqui nesse primeiro momento, a gente conversar um pouquinho sobre alguns elementos teóricos e como que a gente pensa então em fazer isso na prática dos servidores, mais especificamente os servidores e as servidoras do SUAS, né? Que é um trabalho muito fundamental que a secretaria trabalha. Então, eu vou começar por aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês, e nesse momento em que eu vou compartilhar a tela, eu não estarei visualizando vocês, que eu estou num outro recurso. Qualquer problema técnico que vocês tenham, me avisem, pode habilitar o microfone, fala, Alessandro, caiu, ou qualquer coisa do tipo, tá? Estamos sujeitos a questões da internet, né? Então, isso é uma coisa boa do trabalho à distância, das ferramentas, que a gente pode estar participando de eventos como esse, e isso fica gravado para as pessoas verem, mas pode ser que caia também, espero que não, vocês me avisem, por gentileza. Bom, eu vou compartilhar, então, o recurso. Fiquem tranquilos, são só 79 slides, a gente deve gastar 1h40 para falar tudo. Brincadeira, não é tudo isso não, mas não é muito menos também. Conseguem visualizar? Sim. Ótimo, vou pôr em modo apresentação. E vou começar, então, a fala de forma mais geral. Tentei me organizar aqui em 1 hora, tá?
Bom, que eu estou pensando, né, e de forma geral, para a gente poder conversar aqui. A provocação ou a encomenda, né, que quando a Andréia aqui me pediu para falar, era sobre sentidos, né, e isso é importante, os sentidos no plural, no serviço público e a saúde laboral dos trabalhadores do SUAS. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu tentei ser bem didático, né, como professor, e organizar para vocês, assim, algumas provocações de como que a gente pode trabalhar com isso, né? Então, eu montei um roteiro bem simples e a gente vai percorrer esse roteiro aqui durante a nossa conversa, tá? Eu não sei, acho que para mim está cortando, não sei se para vocês está cortando o recurso, deixa eu ver se fica melhor, talvez, acho que eu vou parar e dar só o zoom aqui. Melhorou. Melhorou? Eu não sei, questão mas vamos seguir da forma como dá aqui, beleza. Então, eu montei um roteiro que a gente vai conversar um pouquinho sobre qual que é o contexto, ou seja, a gente vai falar rapidamente sobre o serviço público, depois eu vou passar um pouquinho sobre a questão dos problemas que a gente tem, e aí, mais especificamente, como a gente tem várias questões, desafios para enfrentar, eu vou ficar mais especificamente na questão dos adoecimentos, e mais especificamente ainda, algumas questões sobre o adoecimento físico e mental, e eu vou ilustrar com a questão do burnout ou burnout, né? E, para ser importante a gente pensar em soluções, a gente vai, então, eu faço uma proposta, um convite para a gente pensar uma nova forma de criar uma cultura. E essa cultura nova, essa nova cultura que vai favorecer a saúde dos servidores e das servidoras, né, de quem trabalha no SUAS, que vai ser possível de pensar formas diferentes das pessoas, os líderes e as instituições poderem lidar, digamos, nesse espaço, né? Vamos começar, então, pelo contexto, e aí eu vou entrar, então, no nosso primeiro ato, né, o cenário, propriamente dito, que eu vou falar, que é o serviço público. Nós vamos fazer, basicamente, 3 atos, mas só para vocês entenderem, então, esse primeiro momento que a gente está falando sobre ele. O que é? Eu vou trazer só alguns elementos para a gente pensar aqui, né, que são elementos que todo mundo aqui já deve conhecer, mas eu acho importante a gente frisar que quando a gente fala, então, de serviço público, né, ele já existia, ou pelo menos uma estrutura dele, desde a época do Império, com alguns agentes públicos. Lembrando, então, que, né, a corte portuguesa sai fugida da Europa, período napoleônico, e vem para o Brasil, promove, entre aspas, o Brasil, né, uma condição de vice-reino e reinado adjunto, e a coroa portuguesa, então, vem para o Brasil e traz algumas mudanças. Uma dessas mudanças que eles organizam é, então, criar estruturas dos serviços públicos, né, da estruturação, digamos assim, dos serviços públicos dentro do Brasil. E, no entanto, foi reestruturado, né, o serviço público mais ou menos próximo do que a gente está entendendo aqui, né, hoje, né, lógico, com algumas mudanças que a gente vai ver depois na Constituição Federal, mas ela foi necessária uma reestruturação que aconteceu na Proclamação da República. E aí, isso é um ponto importante que eu frisei aqui entre parênteses, que é o atendimento à população e manutenção administrativa e patrimonial. Então, o serviço público, né, surge inicialmente com esse caráter e mais esse intuito, e eu vou voltar nisso, para que serve o serviço público, para que serve o IA servidor. Aí, no dia 28 de outubro de 39, é publicado um decreto, 1713, que regulamenta o trabalho do funcionalismo público, ainda na época do Getúlio Vargas, né? Então, ele cria o Conselho Federal de Serviço Público Civil. Eu estou falando de lei de marco federal, mas era importante que é a lei e o marco federal que vai orientar depois os estados e os municípios a criarem os seus equivalentes, né, na sua esfera jurídica administrativa. Outro marco importante, e acho que é importante a gente celebrar e reconhecer, é que nessa mesma época, lá em 43, Getúlio decreta, né, o feriado do Dia do Funcionário Público, uma data promulgada, então, nesse mesmo decreto que eu acabei de mencionar. E isso é importante, que mostra, então, uma importância, a valorização desse novo ator, né, que surge de forma mais estruturada, como eu falei com vocês, que é o servidor e a servidora pública, né? Mas somente na Constituição de 88, né, que foi estabelecida, então, a obrigatoriedade de concurso público para entrada na carreira pública, o princípio de equidade, direitos, igualdade de oportunidades e a criação de um regimento jurídico único, né, que estabelece direitos e deveres. Volto a dizer, eu falei da federação, não entrei na particularidade do estado ou de cada município, mas só para vocês entenderem que a partir desse desencadeamento, então, do federal,
há desdobramentos, então, na esfera municipal e na esfera estadual. Mas esses marcos que eu trouxe aqui agora, e não vou falar muito longamente sobre a história do serviço público, que não é o propósito dessa live, mas é para entender, então, que esse ator ele é muito recente, né? Nós estamos falando de um ator desse funcionário público, da funcionária pública, é algo muito recente na história do Brasil, né? E aí eu queria trazer umas provocações mais especificamente sobre o serviço público ou funcionário e a funcionária pública, né? Para fazer essa provocação, eu vou começar falando um pouquinho de um capítulo que está nesse livro, que eu recomendo bastante que vocês leiam, e o livro inteiro, mas em particular, é um capítulo do professor Vanderlei Codo, que é A Arte de Não Fazer. O funcionário público faz o que precisa ser feito? O próprio título é bem provocativo, né? E lembrando, então, que esse texto foi escrito em 2002, né? E aí, por que eu estou começando a falar, então, do serviço público, do nosso primeiro ato, no primeiro momento? Então, é um ator, é um sujeito, digamos assim, né, público muito recente, da forma como a gente entende, e ele ainda tem, digamos assim, um estigma, uma construção social, uma representação social, que normalmente é alguém que não faz o que deveria ser feito, ou não faz adequadamente, alguém que atrapalha, né, que o trâmite ocorra e tal. E aí a primeira coisa que é importante a gente pensar, dentre outras coisas que o Vanderlei Couto traz nesse capítulo, e eu quero provocar aqui, pensando então para a gente, como servidores públicos, eu estou falando não só como servidor federal da UFMT, mas a gente pensando então a quem está aqui, né, o foco de informação nessa live, que são os funcionários públicos do Estado de Mato Grosso, e sejam os efetivos ou os contratados que estão prestando serviço, especificamente no SUAS, né? E aí uma coisa que é bem interessante que ele faz a provocação nesse capítulo, Vanderlei Couto, é que, ao contrário do que diz o senso comum, né, o não fazer do serviço público, ele é ativo. E eu vou explicar daqui a pouco isso. E implica em mais trabalho, mais habilidade, maior integração, maior cooperação e mais competência. Por quê? O Vanderlei ele vai dizer que, ao contrário do que se acha, não fazer o que deveria ser feito no serviço público, ele dá muito mais trabalho. Por quê? Vamos fazer o seguinte, pensando na burocracia e na estruturação do que já está pronto e estabelecido, para o servidor e para a servidora que está lá para prestar esse serviço, seria muito mais simples seguir o sistema, né? Seguir, digamos, o protocolo, o que já está organizado, já está estruturado. Então, ele não teria que criar muita coisa, ele não teria que dar muitas explicações, ele não teria, isso a grosso modo, né? A gente sabe que o serviço público tem uma infinidade de atividades, de variações, de coisas que podem ser feitas nesse serviço público, eu estou falando de forma genérica. E ele cria, então, na construção do texto, um exemplo hipotético, porque se a pessoa resolve, então, não fazer o que ele tem que fazer, o que já está estabelecido, então isso dá muito mais trabalho para ele explicar, justificar. Ele exige muito mais habilidade, que é talvez mais simples você cumprir o papel estabelecido, do que talvez ficar criando, digamos, uma série de estratégias para que o serviço, né, e para explicar por que ele não foi feito, digamos assim. Então, ele trabalha um pouco nessa lógica, né? E também ele causa mais integração, segundo a teoria, né? Contrariando todo o senso comum, mais integração e mais cooperação. Porque eu fazendo meu serviço protocolar, eu talvez não precise envolver tantas pessoas. Agora, para que eu não faça o serviço, para que eu não faça o que eu tenho que fazer, digamos, no meu serviço público, eu vou precisar interagir com mais pessoas, prestar mais contas, e aí ele fala, então, que você precisa de uma competência para não fazer o trabalho. Eu estou fazendo essa provocação, assim, né, depois eu sugiro que vocês leiam com calma, mas uma provocação inicial, porque muitas vezes, grande parte do nosso trabalho envolve um preconceito, né, da população, do usuário. A gente passou por governos que cuidaram muito mal, né, ou tem um histórico de cuidar muito mal dos servidores públicos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, e grande parte vem dessa ideia de que o servidor público não faz o que deveria fazer. Na verdade, é feito, grande parte do trabalho é feito, e aí estou mostrando para vocês, estou fazendo essa provocação para que vocês conheçam o texto, depois tiverem acesso a ele, porque, na verdade, dá muito mais trabalho ao servidor público se a gente não fizesse do que efetivamente fazer, né?
Mas, para frente, passando mais um pouco, tem uma outra provocação que eu queria trazer, na verdade, são duas, que vai dialogar bastante com o que a gente vai conversar aqui ao longo desse nosso encontro de hoje. Primeiro, ele recupera uma informação que é muito importante, e a gente não pode perder isso de vista. O órgão público, né, ou seja, os servidores públicos, o servidor ou o servidor público, ele existe, né, e o órgão público é para fazer política. Especialmente, né, ele é um aparelho estatal e que é um dispositivo estrutural que organiza uma sociedade em função das desigualdades. Esse ponto é fundamental para a nossa conversa aqui, especialmente quando nós estamos falando, então, em qualificação, em atualização, em um debate do serviço que vai cuidar de uma população, que tem a ver com assistência social. Então, isso é importante, ou seja, o órgão público, o serviço público, o servidor público, ele não pode, de forma alguma, ser visto como gasto, que é jabuticabas, que é desnecessário, porque, na verdade, os órgãos públicos, especialmente esses de proteção à população, eles existem por uma função política, que é uma função, inclusive, do Estado, que organiza essa sociedade em função de desigualdades. A nossa sociedade é desigual. Então, a gente precisa ter mecanismos, políticas públicas, legislação e órgãos públicos e servidoras e servidores públicos que prestem esse serviço para tentar diminuir essa desigualdade. Então, o trabalho que vocês fazem, especificamente, eu acho que de ponta e na ponta do SUAS, tem muito a ver com isso. Ou seja, a gente tem uma desigualdade enorme no Brasil, no mundo, mas a gente, pegando o nosso caso aqui no Brasil, no Mato Grosso, em Cuiabá, e nos municípios de Mato Grosso e do Brasil como um todo, mas isso tem que ser batido isso com muita força, com grande ênfase. Ou seja, políticas públicas, elas existem e devem existir para diminuir desigualdades. E essa diminuição das desigualdades deve ser ponto fundante. Então, a gente não tem que entender o serviço público como um gasto desnecessário, especialmente quando a gente está falando de assistência social. Muito pelo contrário, deveria ser a principal preocupação de um dos governos, né, digamos assim. Outro ponto importante também que ele traz, que é a atividade de um órgão público, que é política, não se esqueça disso. E quando eu falo que é política, recuperando o que o autor traz, a gente não pode esquecer que, quando eu falo que é política, não é politicagem partidária, legenda de partidos políticos, representação política nesse sentido. Ela é política num ato político. Inclusive, é uma decisão de como que você vai alocar recursos, qual que é a prioridade desse ou daquele governo. E aí, então, nesse sentido, a atividade de um órgão público, que é a política, não deve ser dividida entre função fim e função meio. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a política não deve ser taylorizada. O que significa isso? Não dá para partir a atividade entre isso aqui é a atividade fim, né? No caso, a prestação da assistência social à população que precisa, que acessa esse recurso do Estado, e a função meio, que são todas as pessoas que fazem o caminho, estão para fazer esse caminho para que a pessoa, né, digamos, o cidadão, possa acionar e ter acesso a esse direito. Então, se a gente faz isso nos órgãos públicos, entra numa lógica que faz mais sentido, talvez, na iniciativa privada, não pública, a gente tem um grande perigo, porque a gente se perde. A gente se perde na possibilidade, inclusive, de pensar a prestação desse serviço, no caso especificamente aqui o SUAS, e como que ele deve ser feito de forma integrada, em que a gente entenda que todas as pessoas participantes do processo, todas as pessoas que estão na secretaria, nas coordenações, nos grupos que estão prestando esse serviço, em cada município, devem estar integrados para que a gente entenda que, então, essa separação pode ser fatal para que a gente entenda a nossa, literalmente, função, né, como serviço público, né? Isso é importante. E é política, mais uma vez eu falo, porque é uma decisão política. O Estado, com E maiúsculo, federação, ou o Estado aqui, Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, qualquer outro, decidir onde e como vai alocar recursos. Vai alocar na segurança, vai alocar na educação, vai alocar na assistência social. Isso é uma prioridade, né? Qual pasta que vai ser mais beneficiada é uma decisão política. Bom, eu não vou entrar muito mais detalhes nessa parte
dos servidores públicos, mas eu sugiro para vocês, vou deixar aqui um vídeo de uma série do Átila, que ele vai falar sobre a burocracia faz sentido, com a professora Gabriela Lota. E ela faz uma boa contextualização sobre o papel da burocracia, a importância da burocracia, e como que são algumas disfunções podem fazer com que a gente tenha muita preguiça, né, digamos, de pensar a burocracia, mas o quanto ele é um mecanismo importante, se bem utilizado, se bem organizado. Porque a primeira coisa que eu falei com vocês lá, então, o funcionário público tem a pecha, ou a servidora pública, de não fazer o trabalho. E segundo, porque é muito burocrático, é muito lento, tem o fetiche dos carimbos e todos os processos. Então, fica o vídeo que, para complementar, não vou entrar muito nos detalhes agora, mas como é um momento formativo, fica essa sugestão de um vídeo para a gente poder depois dar sequência na conversa, tá? Sem muito delongas, eu passo agora para a nossa segunda parte do nosso roteiro. Então, eu falei um contexto bem rápido, ou seja, o serviço público, quais são as particularidades, ou seja, a lógica do serviço público é uma lógica diferente dos serviços e da iniciativa privada. Então, a gente não pode cair numa lógica de o que é feito numa cartilha, digamos, da iniciativa privada, ser utilizada sem crítica, da mesma forma e na mesma lógica nos serviços públicos. A gente não pode perder isso de vista de forma alguma, né? Lembre, políticas públicas, órgãos públicos e os serviços prestados por esses órgãos públicos são políticas para diminuição de desigualdades. E lembrando, a população brasileira, né, e a nossa realidade brasileira é uma das mais desiguais do mundo há décadas. Seguimos, então, para um detalhe, né? Então, esse contexto servidor público, ele pode causar algumas questões que podem fragilizar e adoecer essas pessoas que estão prestando esse serviço. No caso, os e as servidoras públicas, tá? Então, eu vou passar para essa questão de um problema, que pode ser os adoecimentos físicos ou mentais, mas eu vou focar mais aqui no adoecimento mental. Bom, a gente passa, então, para o nosso segundo ato, que é a identidade, mundo do trabalho e saúde mental. Por que eu estou articulando esses três elementos aqui, né? Eu já falei com vocês no contexto do serviço público, é um local onde que esse mundo do trabalho mais específico ocorre, né? E a gente já vai ver daqui a pouco que a identidade, a nossa identidade, especialmente a identidade profissional, está muito vinculada às atividades do mundo do trabalho. E elas podem ter impacto favorável ou desfavorável na saúde do trabalhador. Bom, só recuperando aqui uma informação bem simples, né? Para que a gente tenha isso aqui como fundo na hora da nossa discussão, o trabalho humano e sua importância para a formação da identidade. De forma geral, o trabalho humano, na nossa sociedade atual, ela vai ter três fatores que vão relevar, assim, vão evidenciar a sua importância. Primeiro, o trabalho é uma fonte de pertencimento social. Ou seja, através das nossas relações, através do nosso trabalho, das relações que estabelecemos ao longo da nossa atividade, a gente cria relações sociais, estabelece, fortalece e pertencemos a um grupo social. Isso é importante porque ele é uma fonte, inclusive, de reconhecimento pelo trabalho que fazemos. Lembra que eu iniciei o primeiro momento falando do que é a realidade do serviço público? Qual que é o papel, quais são as conotações, quais são as representações que esse servidor e servidora possui? Então, ele tem um pertencimento social a uma representação, uma inserção social através do mundo do trabalho. O segundo ponto é a construção da identidade. Tanto nossa construção da identidade pessoal quanto profissional. Isso é importante porque muitas referências que nós temos na construção da nossa identidade vêm do local que você ocupa no mundo do trabalho. Então, por exemplo, muitos de vocês aqui estão me conhecendo, o primeiro acesso, o primeiro contato com o Alessandro é o professor Alessandro, ou seja, uma função que eu desenvolvo, uma atuação, então eu estou professor, eu estou nessa atuação, ela faz parte da minha identidade profissional e perpassa também a minha identidade pessoal. Outro fator importante, o terceiro, para reduzir a nossa conversa aqui nesse primeiro momento, o trabalho humano, ele tem, então, uma importância porque ele promove mudanças no mundo. Literalmente da produção material e também da produção imaterial, mas é através do trabalho no mundo e os trabalhos no mundo que a gente consegue, então, mudar a nossa realidade. Né? A gente consegue mudar, literalmente transformar o mundo à nossa volta, seja materialmente ou também imaterialmente. Então, esses três elementos são importantes para a gente não perder da nossa consciência, nesse momento que a gente está discutindo, porque o trabalho ele vai ser importante, então, para esse pertencimento social, para a construção da nossa identidade e para a mudança nesse mundo.
E esses 3 fatores vão ser importantes, então, para que a gente possa entender a importância desse trabalho na hora que a gente for pensar, então, a saúde desse trabalhador, dessa trabalhadora, tá? Para falar um pouquinho, então, de pertencimento, do que faz sentido ou não faz sentido, né? Eu gostaria de recuperar para vocês aqui uma metáfora que eu acho que é importante, que é o mito de Sísifo, tá? E por que eu estou trazendo o mito de Sísifo? Para ilustrar. Eu acho que poderia ter outras formas mitológicas de representar, mas eu acho que ele é bem presente, ou um dos mais famosos mitos que a gente tem, quando a gente vai discutir, então, sentidos e significados do trabalho, e mais especificamente sentido de vida, né? Não vou entrar no sentido de vida de forma geral, vou delimitar a minha conversa aqui no sentido do trabalho. Mas quem que foi o Sísifo, né? Ou qual que era a mitologia, o elemento aqui que a gente quer usar como metáfora para a gente poder conversar? Primeira coisa, né? O Sísifo, ele é descendente de Prometeu. Já começa por aí, então, da linhagem dele, quem que seria, né, o pai. Prometeu foi o mesmo que roubou, né, digamos assim, o fogo divino, a sabedoria para a humanidade, que compadeceu da humanidade, não vou entrar no mérito aqui da discussão agora, e foi punido por Zeus. Então ele já tem essa herança, digamos assim, subversiva. Mas se era uma pessoa, então, e é lógico que a mitologia tem várias versões, então vou fazer uma versão reduzida aqui, e era um rei, então, de Corinto, e ele era muito sábio e muito esperto, e muito ardiloso também. Então, em várias situações, ele, digamos assim, ele desagradou aos deuses. Um exemplo que é sempre clássico que se traz, né, de história dele, é que uma vez, uma filha, né, de um deus do rio tinha sido sequestrada por Zeus. E o Sísifo viu quem que tinha sido feito, viu a situação toda, e esse, então, né, Deus Rio, estava muito descontente, e não querendo, não estava inconsolado, né, com a perda da sua filha, né? E Sísifo chegou e falou assim: olha, eu sei o que aconteceu, eu sei quem fez isso aí, mas eu preciso da sua ajuda. Por que ele precisava de ajuda? O reino de Sísifo, ele era um reino muito seco, não tinha muita água, digamos assim. Ele fez um acordo, então, com esse rei das águas, falando assim: olha, perdão, rei das águas, um deus das águas, do rio, eu te falo quem levou a sua filha, eu te conto a história, mas eu preciso que você me ajude o meu reino, né? E ele fez esse acordo. Então, em troca de o deus da água dos rios irrigar a cidade dele, ele contou, então, né, delatou Zeus, e aí foi, né, o Zeus não ficou nada satisfeito com essa história, né? E mandou, então, né, o deus da morte ir lá buscar, prestar, né, cobrar de Sísifo e buscar Sísifo, né, pela afronta que ele tinha feito a Zeus. Só que o Sísifo, como eu falei, ele era muito esperto, né, nesse sentido, e ele já sabendo, então, que iria, né, pagar pelo que ele fez, ele começou, então, a criar uma estratégia. Uma estratégia que ele fez, então, assim que ele sabia que o Deus da Morte chegou lá, ele foi e começou a bajular o Deus da Morte. E aí uma das versões, né, que ele falou assim, olha, eu vou morrer, então não faz sentido eu estar com riquezas, nem nada do que eu tenho aqui material eu vou levar. Mas então eu gostaria de presenteá-los, né? Você, a morte, exuberante, onipotente e tudo mais. E aí bajulou bastante a morte e deu, né, digamos, uma pulseira de presente para a morte. E aí, na verdade, essa pulseira era um encanto e era, na verdade, uma armadilha. Então, ele aprisionou a morte dentro do seu reino. E a morte, então, presa, ninguém mais morria, né? Ela não podia fazer seu trabalho. Mais uma vez, então, os deuses ficaram muito irritados, né? Porque não se fazia mais homenagens, não se faziam mais guerras, não se fazia mais o deus do submundo, né? Do equivalente ao inferno, não tinha mais almas, os deuses da guerra não tinha pessoas que morriam nas batalhas, em sua homenagem, e daí vai, né? Mais uma vez, os deuses ficam bem irritados com isso, vão reclamar com Zeus, e Zeus, mais uma vez, vai cobrar a conta lá para Sísifo. Ao cobrar essa conta, então, liberta a morte, e ele sabendo, então, Sísifo que ia ter que pagar por isso de novo, ele faz um acordo com a esposa dele. Ele fala, olha, quando chegar a minha hora e efetivamente, né, eu for ceifado aqui do planeta, você não vai enterrar meu corpo, você vai esconder meu corpo. E ele faz esse acordo, então, com a esposa dele. Literalmente, então, depois que a morte é liberta,
pelos deuses, ela vai lá cobrar de Sísifo a conta. E pronto, ao morrer, ele chega então no mundo dos mortos e fala assim, olha, eu como rei, eu tenho direito a um ritual. Eu tenho que passar então por alguns elementos, alguns rituais, para que eu como rei seja, digamos, aceito no mundo dos mortos, etc. Então eu preciso preparar meu corpo. Só que não tinha corpo, porque a esposa dele havia escondido o corpo. Então ele faz um acordo com o Deus lá do submundo, dos mortos, e volta para a Terra. Ao voltar para a Terra, ele se esconde, passa a vida inteira fugindo dos deuses, né, enganando os deuses, até que teve um dia, no final de sua vida, já mais velho, ele não consegue mais fugir da morte e é encontrado pelos deuses. E aí sim, então vocês imaginam que ele teve muitas oportunidades para irritar os deuses. Zeus então fala, não, então tá bom, toda essa vida de enganos com os deuses, de irritação, vários deuses, vai ter que ter uma pena. E a pena, a maior pena que eles pensaram para Sísifo, foi justamente pegar uma pedra enorme, ele vai rolar essa pedra enorme durante o dia inteiro num monte muito alto, e ao fim do dia, essa pedra voltaria ao pé desse monte. E ao dia seguinte, ele voltaria a fazer essa tarefa por um dia, uma semana, 10 anos, por toda a eternidade. Então, assim, eu fiz questão de contar um pouco sobre a história do Sísifo, e lembrando, né, filho de Prometeu, que também é outro subversivo, que também pagou, né, o preço por se compadecer com a humanidade. Então, acho que o mito de Sísifo, ou seja, alguém que faz uma tarefa sem sentido, sem valor, que não tem significado eternamente, isso é extremamente angustiante, isso é extremamente adoecedor. E por que eu avanço um pouco mais na história do Sísifo, né? O mito de Sísifo, então, é o mais conhecido de Albert Camus, ele tem uma frase, né, um trecho que eu acho que é bem ilustrativo do que eu estou discutindo aqui e a metáfora que eu vou construir com nossos sentidos no trabalho, especialmente do serviço público, né? Os deuses condenaram, então, Sísifo a rolar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram, com certa razão, de que não há castigo mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. Então, né, usando essa metáfora, então, do Sísifo, eu me pergunto, será que hoje nós somos os novos Sísifos? Será que a realidade de trabalho, a forma como trabalhamos, o mundo contemporâneo do trabalho está fazendo com que a gente se torne Sísifos? Que a gente consiga ou não consiga ter sentido e significado no trabalho? Que a gente consiga ter prazer, que a gente consiga ter realização, né? E aí eu vou trazer alguns dados para a gente pensar e depois a gente vai abrir o debate sobre isso, né? Bom, os dados não são muito animadores da realidade que a gente está inserida, né? O adoecimento mental, tem vários custos. Eu gosto de ilustrar mais especificamente quando eu estou falando sobre adoecimento mental e iniciar falando de um custo que eu acho que é o mais evidente, que talvez muito inegável, né, para a gente ter como base de discussão, que é o custo econômico. Então, se a gente pegar ansiedade, estresse, depressão, né, ao longo do tempo, ela tem crescido os níveis desses elementos que estão envolvidos, né, relacionados aos transtornos mentais comuns. E é importante que esse dado aqui é de 2021, né, esse dado da OMS, que estima-se isso, o que foi registrado, porque, na verdade, talvez esse número seja maior. Mas imagina-se que o custo com depressão e ansiedade para a economia mundial foi, por ano, mais de $1 trilhão estadunidenses. Então, a gente não está falando de pouco dinheiro, né? E um dado que assusta é que o Brasil, nessa época em que foi feita essa pesquisa, né, em 2021, era um dos países que sofrem bastante desses males, e especialmente é o país que tinha a maior taxa de ansiedade do mundo. Então, esse é um dado importante para a gente pensar. Isso depois tem que voltar às pesquisas, especialmente após o período pandêmico, né, que a gente teve o distanciamento social, muitas perdas, né, mas isso é um dado importante só para a gente começar a conversa aqui, que existem custos mensuráveis do adoecimento, especificamente do adoecimento mensal, e não é barato. Fora, então, pense, né, os outros custos relacionados a esse adoecimento, né, da incapacidade dessa pessoa, das repercussões isso para a saúde pessoal, familiar e para todas as
esferas que a vida dessa pessoa está envolvida, né? Então, só para a gente começar a pensar. Uma coisa importante que a gente teve, né, na virada, né, de 2021 foi o estabelecimento do burnout como doença ocupacional. Por que eu trago isso aqui, né? A questão do burnout e esgotamento no trabalho. Existem algumas categorias profissionais, e aí por que eu estou trazendo esse elemento? Eu podia falar de vários outros tipos de adoecimento, de vários outros tipos de sofrimento no trabalho, mas eu estou frisando aqui no burnout. Os principais agentes, digamos, da saúde e os principais atores que vão, inclusive, ocupar o cargo de gestão e a atuação direta na assistência social, psicólogos e assistentes sociais, são categorias profissionais que estão muito expostas, muito recorrente a altos índices de burnout ou burnout nessa categoria profissional, nas duas categorias profissionais. Existem outros, enfermeiros, enfermeiras, mas aqui especificamente eu estou frisando o burnout, porque psicólogos e assistentes sociais estão muito sujeitos a desenvolverem esse tipo de adoecimento, essa síndrome. Então, esse é um alerta, né, para a gente poder pensar um pouco e cuidar da saúde dos nossos servidores e das nossas servidoras. Então, como nós estamos falando de saúde mental, que é o elemento que nós estamos discutindo aqui agora, eu estou frisando, estou alertando. Cuidem da saúde de vocês, fiquem atentos, porque em muitas situações a gente cuida do outro e esquece de cuidar da gente. Então, espaços como esse formativo, em que a gente discuta os pontos positivos e as fragilidades, é extremamente importante. Então, por isso que eu estou frisando aqui. A coisa importante, muito boa, que o burnout, então, passa a ser incorporado, né, das doenças relacionadas ao trabalho. E isso é importante, então, que ele passa na CID-11, né, ele passa a ser incorporado, você poderia ter essa configuração antes, mas não de forma, dependendo do psiquiatra, do médico que fosse fazer o laudo, ou digamos, o documento médico, mas agora ele tem especificamente um código e ele está mais configurado, mais estruturado, né? Então, o que seria, né, a grosso modo, a definição? É uma síndrome resultante, e eu vou frisar isso, do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ou seja, não é uma crise única, não é um pico, não é uma sobrecarga de um fim de semana, não é, por exemplo, uma sobrecarga como a equipe que está promovendo essa live teve, de uma ansiedade, de ter que fazer, além das outras tarefas, essa tarefa extra, né? Mas não é uma coisa pontual. É algo crônico, longo, que se arrasta, relacionados ao local de trabalho e que não foi gerenciado. Lembra que nós estamos discutindo, então, aqui saúde do trabalhador, nós estamos aqui com a equipe que presta o serviço na ponta, literalmente, né, a população que acessa o serviço, e também a gente tem pessoas aqui, nesse momento formativo, que está vinculado à gestão. Então, a síndrome, né, é caracterizada por 3 elementos. Então, não é qualquer coisa que é burnout, não é qualquer coisa que vai gerar isso, né? A primeira é a sensação de esgotamento e exaustão de energia. Literalmente, o servidor, a pessoa que está nessa situação, ele não tem mais energia, né? Ele se sente queimado, né? Sem força. Aumento da distância mental do trabalho com os sentimentos de negativismo e ou cinismo relacionados ao trabalho. Esse é outro sintoma importante. Ou seja, a pessoa não tem mais envolvimento com o trabalho. Ele literalmente se desliga daquilo que está fazendo, né? Ou faz com que a gente chama na literatura, né, com um pensamento, um sentimento de negativo, que aquilo está sendo feito, ou então um totalmente distanciamento. E, obviamente, com esses sintomas e dessa forma, a eficácia profissional é reduzida. Então, esse é um elemento importante para a gente tomar cuidado ao cuidar de quem cuida, né? E especialmente nessas 2 atores que estão envolvidos no SUAS, que é o psicólogo e o assistente social, ou a assistente social e a psicóloga, a gente está muito sujeito a esse tipo de adoecimento, então a gente tem que ficar muito atento para que aos sintomas, aos sinais, e criar medidas preventivas para que isso ocorra, né? E isso, gente, não é uma loucura da minha cabeça ou uma elaboração fantasiosa. Trouxe para vocês aqui, né, e a literatura está repleta disso, né, elementos que o adoecimento dos servidores públicos tem se acumulado, evidências que está aumentando, né. Eu trouxe uma aqui, de dentro de casa, né, digamos aqui do estado de Mato Grosso, mais especificamente o sindicato denunciando, né, os nossos colegas de serviço da SEDUC,
né? E tem também outro, por exemplo, eu trouxe um outro elemento aqui de uma revista brasileira de medicina do trabalho, dizendo da saúde dos servidores públicos do Distrito Federal. E aí vão ter extensa literatura indicando que isso serve para várias esferas do município, do estado e da federação, tá bom? E então não vou nesse momento trazer vários elementos, muitas reportagens, mas é só para ficar claro aqui que isso tem acontecido. Ou seja, o cenário de desvalorização do serviço público, por isso que eu comecei a fala falando por que do serviço público, das particularidades do serviço público, não pode seguir a mesma lógica da iniciativa privada, né? Que ele tem lógicas diferentes, o serviço público e os servidores públicos e as servidoras públicas, eles têm uma função política de diminuir as desigualdades. Então, quando a gente não se valoriza esse trabalhador, essa trabalhadora, quando a gente não valoriza o serviço público, né, e os seus atores, a gente causa uma desvalorização. E essa desvalorização pode gerar um adoecimento e dificuldades para desenvolver o próprio trabalho, que no nosso caso aqui, pensando no SUS, que é a prestação de serviço para a sociedade. Isso, né, vai causar, então, nesse trabalhador, nessa trabalhadora, uma baixa no comprometimento, no sentido e significado no trabalho. Ele não se identifica. Chegando ao caso extremo, como eu falei um pouco antes, desenvolver a síndrome de burnout. Então, isso é um elemento que a gente tem que ficar muito atento. E o aumento também do adoecimento dos servidores, ele vai causar, né, problemas nas relações interpessoais no local de trabalho, dificuldades de equilibrar a vida profissional e demandas do trabalho. O que significa isso? Um colega que está fragilizado, está adoecido, além de consequências individuais, familiares, ele tem uma consequência também para a equipe de trabalho, de sofrimento que ele gera para aquela equipe, de sobrecarga para aquela equipe, né? E como que essas pessoas vão conseguir equilibrar o seu trabalho profissional com as demandas da vida cotidiana, familiar, de lazer, de cuidados, né, e de descanso. Então, isso é uma realidade muito presente. Muitos de vocês aqui devem ter demandas que as equipes que são, especialmente nos municípios, que têm essa dificuldade de compor a equipe do mais rápido possível, com o máximo de pessoas que vocês gostariam. Então, muitas vezes, as pessoas estão em sobrecarga. Elas estão em desvio de função ou com sobrecargas, né, dessa função. Para além da sua, ainda ocupa uma outra função. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E isso ocorre porque uma desvalorização, normalmente, dos servidores públicos ou das servidoras públicas. É não contratação adequada, é não execução e previsão de concurso público. Lembra? É a vaga pública para diminuir uma desigualdade social num país, num estado e num municípios extremamente desiguais. Então, é brigar para que tenha efetiva realocação das vagas públicas em concursos públicos. E até que isso ocorra, paliativos, como contratos, né? Bom, e o que fazer então, né? Como que a gente vai cuidar? Porque até agora eu estou mostrando para vocês que nós estamos falando então da pessoa ou das pessoas que vão cuidar da população, né? O que é algo importante. Então, a gente passa para a última parte da nossa conversa aqui, que seriam propostas, né, de soluções. E aí, o que eu estou propondo é que a gente tem que criar uma nova forma de pensar. Uma nova forma de pensar o nosso trabalho, e aí eu vou puxar bastante aqui, né, o ponto para a gestão. Porque a gente precisa pensar novas formas que as pessoas vão lidar nas organizações, a formação de novos líderes, novas líderes, e como que as instituições vão trabalhar com isso, tá? Então, a gente passa para o nosso último ato, que são os caminhos possíveis. Eu podia falar de muitos aqui, mas como o nosso tempo é limitado, eu vou focar em alguns pontos mais diretos, para não estender muito aqui, tá? Primeira coisa é a gente entender, então, por que é importante a gente discutir sobre saúde no trabalho. Eu já dei algumas dicas para vocês até aqui, mas eu vou sintetizar agora. Ou seja, importa discutir saúde no trabalho e saúde do trabalhador em 3 esferas. Primeiro, para as pessoas, para os indivíduos, né? Individualmente, as pessoas precisam encontrar sentido e significado na atividade do trabalho. Isso é super importante porque vai efetivar o que a gente chama, criado por um autor que chama Yves Clos, a efetivação da função psicológica no trabalho. Isso promove, então, a nossa saúde e promove a qualidade de vida no trabalho. Então, o trabalho, como eu falei com vocês lá atrás, no início, nas falas anteriores, ele tem uma função social, ele tem uma função de inserção, ele tem uma função individual
ele tem uma função de construção da identidade. E tem outras funções também, materiais e tudo mais, né? A gente tem que pagar contas, mas para além disso tudo, ou seja, juntando todos esses elementos, ele é importantíssimo para que os sujeitos, os indivíduos, encontrem sentidos e significados na atividade que desenvolvem. O quanto isso é importante para que ela entregue para outras pessoas, voltarei nesse ponto. Ele é importante para a gestão pública. Nós estamos discutindo aqui num órgão público. O convite foi feito, né, por uma secretaria de Estado, né? E essa Secretaria de Estado, como órgão público, ela tem uma preocupação, então, de gerir os atores que estão envolvidos, esses servidores e os contratados. Dessa forma, então, a gestão pública, é importante que ela se preocupe com a saúde no trabalho, porque ela precisa, então, equacionar as demandas da sociedade, dos usuários, e do serviço público, né, propriamente dito, e como que isso vai se dar através dos seus trabalhadores públicos. E a importância da saúde do trabalho é importante também para a sociedade. Porque se eu não tenho um órgão público adequadamente funcionando, com servidores que não conseguem desenvolver sua atividade, eu não vou conseguir, como sociedade, acessar os meus direitos, acessar esse serviço. Então, para a sociedade, é importante pensar em saúde e a saúde dos servidores públicos para que eles possam entregar, então, bons serviços aos contribuintes. Então, percebam, estou tentando sintetizar aqui, que a saúde do trabalhador e a saúde dos servidores e das servidoras públicas é uma questão para todos, seja no nível individual, seja no nível da gestão que cuidará para que isso ocorra e da sociedade. É preocupação de todos, né? E aí eu faço um convite para vocês pensarem que a gente pode pensar, então, 3 níveis de ações que a gente pode fazer para a promoção da nossa saúde no trabalho. O primeiro é mais amplo, seria o macro, eu estou chamando de político, representativo, legal. O segundo é intermediário, que é o meso, ela vai estar no nível institucional e organizacional. E o último nível, o micro, vai tratar da questão relacional e pessoal. Lembrando que essa separação ela é, digamos, organizada de forma esquemática, mas as esferas se relacionam, elas se interferem, digamos assim, elas estão relacionadas. Aqui eu separei para ser bem didático, para a gente poder seguir. No nível macro, eu estou chamando a atenção de vocês para a questão, então, política representativa, e não política politicagem, mas, e aí aqui a política também, inclusive, representativa e legal. A gente tem alguns elementos, né, e alguns grandes órgãos que vão pensar, discutir e regular a saúde e o trabalho. Eu trouxe como elementos aqui, né, os 2 brasões aqui, da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, que tem seus desdobramentos na América Latina, no Brasil e tudo mais. São órgãos, então, que eles são representativos, eles são orientadores, eles são bons faróis, digamos assim, embora a gente sabe que tem que ter muito cuidado com quem está regulando, como está organizando, que políticas aqui servem, ou a quem serve, mas de forma geral, são órgãos que têm boas estruturas e têm bons materiais para auxiliarem, né, a nossa pesquisa, a nossa conduta, a nossa gestão dos órgãos públicos também, não só da iniciativa privada, mas eu estou focando aqui, nesse caso, especificamente dos órgãos públicos, né. Tem a questão também representativa, eu pus aqui no caso, né, a foto lá de Brasília, porque muito do que a gente discute e do que a gente vai pensar na esfera macro, ou seja, elaboração de leis, da legislação, das políticas públicas federais, que terão seus desdobramentos no Estado, em cada Estado da Federação e depois também dos municípios, são decididos, são influenciados em Brasília. Então, a gente tem que estar muito atento, especialmente em anos de eleições como esse, né? Lembra que eu iniciei a fala dizendo que o serviço público ele tem uma função de diminuir desigualdades. Essa é a principal função, de entregar à população serviços eficientes e adequados e justos. Então, a gente tem que pensar muito bem em como votar, em quem votar, quem são esses representantes, fiscalizar, acompanhar. E se você fala, não sou servidor público, o que eu tenho com isso? Não tem nada a ver, por acaso eu cheguei nessa live, não tem nenhuma implicação com isso. Eu só estou trazendo um exemplo aqui da chat da reforma laboral, que são esferas, são decisões federais, legislações, a mudança da CLT e outras que a gente teve, né, a lei da terceirização, depois a flexibilização dos contratos de trabalho e todos os desastres que a gente tem visto no mundo do trabalho, que causam uma precarização no mundo do trabalho, seja na iniciativa privada, de forma bem acelerada também, e também nos órgãos públicos. Então, esse nível macro de disputas políticas e de elaboração de legislações, eles têm implicações no nosso cotidiano, seja na iniciativa pública ou privada.
Eu vou passar agora e vou gastar talvez um pouquinho mais de detalhe, que eu acho que é o que a gente tem mais conversado aqui, no objetivo mais especificamente dessa live, que são agora conversando no nível meso, institucional e organização. E essas organizações, aqui eu estou dizendo, ou seja, nas secretarias, no Estado propriamente dito, né? Como que se desdobra? Tem uma charge, né, que está aqui, ela é bem triste, mas eu acho que ela é bem ilustrativa do quanto que a gente se desdobra para que a gente caiba no nosso mundo do trabalho. E a gente tem que pensar o quanto e quais são as consequências desse se desdobrar, de se mutilar. Então, a gente vê, né, uma figura, né, de um quebra-cabeça, que ele nasceu de um jeito, cresceu, estava feliz. Ao procurar seu emprego, sua inserção no mundo do trabalho, percebe que, para se inserir, ele vai ter que se mutilar. E aí, gente, uma coisa é a adaptação, né? Resiliência, são ajustes que a gente faz para inserção no mundo do trabalho, atualização constante, como vocês estão fazendo aqui, formação, enxergar qual que é o mundo, como que ele se estrutura, quais são as ações. Outra é se mutilar. E muitas vezes o que a gente tem visto é o e a trabalhadora se mutilar para caber dentro desse mundo do trabalho. A gente tem que pensar bastante nisso. Então, nesse sentido, pensando qual que é o papel, então, da gestão, né, das instituições e das organizações, aí eu faço a pergunta provocativa, né? Qual que é o papel da liderança ou dos líderes da gestão propriamente dito? E aí eu já antecipo, né, que o papel da liderança e da gestão, basicamente, é articulador, é um papel de facilitador entre as demandas das instituições, tá? E as demandas individuais. Não é pouca coisa. É bastante serviço fazer essa articulação e esse trabalho de facilitação. E aí eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui de como isso pode ter impactos na saúde dos trabalhadores, né? Então, de forma bem reduzida, o papel da liderança da gestão, e o que eu faço, o convite para a gente pensar, e depois eu quero ouvir vocês quando a gente abrir a conversa de forma mais ampla, a gente deve começar a pensar em formar uma nova cultura de pessoas e líderes nas organizações. Mas que papo é esse de formar nova cultura, né? Que implicação que isso tem, ou que cultura seria essa, né? O convite que eu faço, né, é que a gente comece a pensar uma cultura em que a saúde mental no trabalho, ela passa a ser valorizada. E aí eu vou trazer um elemento que ainda é pouco estudado aqui no Brasil, é muito recente, né? Falando recente em termos de alguns anos que a gente estuda isso, ainda precisa compreender melhor, especialmente no serviço público, que é a questão da segurança psicológica, né? Quando eu falo, então, de uma nova cultura, eu estou propondo, né, e a literatura tem mostrado que isso é importante, que a gente promova uma nova cultura no qual os trabalhadores tenham liberdade de arriscar, propor novas ideias, demonstrar seus sentimentos sem medo de julgamentos ou represálias. Isso, então, é uma proposta de criar um ambiente seguro para que as pessoas, então, dessa equipe de trabalho, sintam liberdade para correr riscos interpessoais. Parece uma coisa muito simples, né? A gente ter liberdade para falar, a gente poder correr riscos, de poder criar. Mas nós temos culturas dentro das organizações, privadas e públicas em geral, muito punitivas, né? Então, propostas não são aceitas de forma muito clara ou muito aberta, há muita chacota, desdém, assédio e outras práticas que normalmente fazem com que as pessoas tenham medo de fazer proposições, né? Isso é extremamente nocivo para as pessoas e para esse grupo de trabalho e para a entrega do trabalho propriamente dito, né? Então, a gente precisa pensar em criar uma nova cultura que favoreça esse ambiente seguro, né? E Alessandra, mas por que isso é importante, né? Tem algumas pesquisas que já têm mostrado, por exemplo, Zack, em 2018, já trazia isso, que pessoas que trabalham no ambiente seguro podem ser 76% mais engajadas, 50% mais produtivas e 50% mais propensas a permanecer na organização. Isso não é pouca coisa, gente. Quando você fala em gestão, seja iniciativa pública ou privada, dá muito trabalho para você agregar aquela pessoa, trazer aquela pessoa para dentro, treinar aquela pessoa. Então, se você consegue fazer com que quem está lá dentro fique 50% mais produtivo, mais propenso a ficar na organização e ainda com 76% mais engajamento do que quem não está num trabalho seguro, num ambiente seguro, isso é uma grande mudança. Então, garantir a segurança, nós estamos dizendo de criar situações, e é uma responsabilidade dos grupos de trabalho, das equipes dos municípios, na equipe do Estado, de forma geral, né, quem articula isso e como a gente faz essa formação, e a gente está discutindo isso, né, é pensar como que a gente vai, então, criar segurança para interagir, aprender, pertencer e expressar. Eu acho que um primeiro passo, a gente está fazendo isso, que é pensar formação sobre isso.
Como que a gente entende isso, como que a gente pratica, como que a gente implementa, como é que a gente cria essa nova cultura. E eu vou trazer um exemplo para vocês, né, que em 2012, o Google fez um projeto bem extenso, o que ele gastou bastante tempo discutindo as suas equipes de trabalho, e ele criou um projeto lá para entender isso que chamava Aristóteles, né? E esse projeto, ele queria entender quais eram os elementos importantes das equipes de alto desempenho. Porque, assim, resumidamente, alto desempenho são aquelas equipes, então, que tinham uma boa entrega no resultado, com forma criativa, de forma saudável. E por que essas equipes? Então, eles fizeram vários arranjos, fizeram vários experimentos, fizeram várias tentativas para entender o que estava acontecendo lá. Pegaram, talvez, os mais destacados de cada equipe, tentaram fazer uma equipe só com esses de grandes destaque, tentaram fazer várias coisas. E, ao pesquisar sobre isso, né, quais eram as características dos grupos, né, ou das equipes de alto desempenho, eles perceberam que, então, que as equipes que possuem a liberdade de se posicionarem são mais criativos e entregaram melhores resultados. E aí eles criaram, então, e conseguiram levantar alguns elementos. Lembra? Mudar a cultura, ser menos punitivo, dar mais espaço, mais liberdade para interagir, aprender, pertencer e expressar. E eles puseram, então, o seguinte: quais são os fatores que fazem diferença para a gente ter um ambiente saudável com segurança psicológica, né? O primeiro, justamente nesse elemento, né, ou seja, das equipes que têm bom desempenho, era a segurança psicológica. Então, garantir um ambiente de bem-estar e segurança é um fator importante para que as pessoas tenham um bom desempenho. Segundo, é confiabilidade, ou seja, a confiança na capacidade dos nossos colegas. Eu conhecer a minha equipe, saber os seus limites, saber os seus potenciais, saber gerir muito bem a minha equipe, conhecer quem são os meus colegas e confiar no trabalho que está sendo feito, né? A estruturação e clareza. Equipes têm regras, responsabilidades, objetivos claros como prioridades. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Mas se você não estrutura o trabalho, se você não dá clareza na expectativa do que você quer para cada um da sua equipe, para sua equipe, se a comunicação não é feita de forma adequada, isso pode gerar uma insegurança, isso pode gerar uma ansiedade, isso pode gerar um não trabalho ou retrabalho, né? Aqui o elemento que a gente tem discutido muito, né, quando eu trouxe o Sísifo para pensar aqui, sentido e significado. Ou seja, os valores são compatíveis com a organização e com a equipe. Aquele servidor, aquela servidora, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, o que ela está fazendo, como ela está fazendo, isso vai agredir os seus valores ou isso está compatível, isso faz sentido, isso agrega, né? São elementos importantes para a gente pensar como gestão e individualmente também. E impacto. Como eu falei com vocês, o trabalho, dentre várias outras esferas, ele tem um impacto, né? O quanto eu sou reconhecido pelo meu trabalho, o quanto eu percebo que o meu trabalho muda o mundo. Ou seja, o trabalho gera um impacto não só para aquela empresa, para a organização, mas para o próprio trabalhador, trabalhadora e para a sociedade. Então, gente, percebam que esses elementos, que são os fatores que eles identificaram lá no projeto Aristóteles, né, da Google, eles valem não só para a Google, iniciativa privada, digamos, uma empresa de top de tecnologia, mas são fatores para a gente pensar como isso pode ocorrer dentro da lógica do serviço público. Falei no início, a lógica do serviço público é diferente da lógica da iniciativa privada. A função do serviço público é diferente da função da iniciativa privada. Mas a gente tem coisas que a gente pode ter como exemplo, ou, digamos assim, ideias para pensar como isso pode ocorrer dentro do serviço público. E são esses elementos que eu estou trazendo para vocês aqui, que são importantes na construção de uma nova cultura, de uma cultura que a gente seja menos punitivo e tenha mais liberdade para poder aprender e fazer e contribuir, né? Nesse sentido, então, a gente chega no último elemento para a promoção da saúde, que é o micro, que está na relação e nas esferas pessoais, propriamente dito. E aí são aquelas dicas, aqueles elementos que a gente já está cansado de saber, mas nem sempre consegue implementar, né? Para garantir uma boa saúde física e mental, prática de exercícios físicos, desculpa, com regularidade, evitar ou, né, restringir a ingestão de álcool e outras drogas, sempre que necessário, procurar a ajuda de um profissional de saúde, converse, né, com alguém sobre o que você está passando, seja especialmente um profissional ou necessariamente alguém que você tenha liberdade para conversar sobre isso. Tenha espaços para falar sobre suas demandas dentro do ambiente de trabalho. Tenha liberdade para fazer isso. Lembra? A construção de uma nova cultura. Mantenha contato com as famílias e amigos. Isso é importante, ou seja, você tem uma esfera para além do trabalho. Você equilibre seu trabalho, você tem inserção em outras
coisas além do mundo do trabalho. E mantenha hábitos alimentares também e sonos regulares, né? Que a gente muitas vezes sacrifica muitos desses elementos aqui em função dos nossos trabalhos. Então, a gente fecha esses 3 elementos, o macro, o meso intermediário e o micro, porque esse conjunto de elementos a gente precisa estar muito atento para a promoção da nossa saúde. Bom, isso é importante por quê? Porque senão nós vamos ficar eternamente, eu vou estar fazendo essa pergunta, né? Vamos ficar como Sísifos? Nós vamos continuar fazendo trabalho sem sentido, um trabalho sem noção, digamos assim, sem significado, desgastante, digamos assim, que nos faz murchar em vez de desabrochar, que nos faz entristecer e adoecer em vez de encontrar sentido, significado, pertencimento. Então, é uma provocação para a gente pensar. E por isso que eu trouxe a metáfora do Sísifo, né? Porque tem coisas que são complicadas no trabalho, tem coisas que são duras no trabalho, tem exigências no trabalho. Isso faz parte, né, normalmente, do trabalho. Agora, se isso ocorre só o pesado, só o sem sentido, só o trabalho rotineiro, só o trabalho sem pertencimento, sem construção, sem melhoria dessa pessoa e daquela sociedade, sem prestar a finalidade desse serviço público, que é a diminuição das desigualdades, algo está errado. A gente precisa repensar isso na nossa esfera individual e, especialmente, a provocação que eu faço aqui para a esfera da gestão, né? E, por fim, né, nesse sentido, então, que eu vou frisar mais, a gente tem alguns desafios, já finalizando minha fala, para a gestão pública, né? Primeiro, que é reconsiderar as particularidades do serviço público. Como eu falei com vocês, os objetivos e as metas do serviço público são diferentes da iniciativa privada. Não dá para fazer de forma igualitária, né? Não dá para a gente fazer a transposição direta de uma iniciativa, de uma experiência para outra. O segundo elemento é pensar a qualificação dos serviços, né? Ou seja, a gente tem que criar boas condições de trabalho, valorização e reconhecimento para todos os trabalhadores do SUAS, né? Servidores públicos, mas aqui especificamente nós estamos discutindo o SUAS. Ou seja, isso é importante para a gente pensar o quanto a gente está valorizando e cuidando de quem cuida. E aqui eu estou falando não só dos efetivos, né, os servidores propriamente dito, mas também a questão dos contratados, que a gente sabe que é uma realidade. E, por fim, né, como últimos desafios, a gente tem que pensar, né, em gerenciar as políticas e programas de saúde do trabalhador, qualidade de vida no trabalho, gestão por competências, a questão da diversidade e equidade nas organizações e as demandas socioambientais, que são temas cada vez mais recorrentes e mais presentes no nosso cotidiano do trabalho, e aqui especialmente da equipe de gestão que está coordenando essa atividade. E desenvolver mais estudos, né, sobre as condições de trabalho no setor público. Isso é importante, porque a gente vai, literalmente, aprender mais sobre o que a gente faz, como que a gente faz, quais são as particularidades do nosso trabalho, se a gente estuda. Então, vários elementos que eu estou falando com vocês aqui vêm de outros estudos que a gente já tem feito, já tinha pensado, né, em outras realidades. Então, a gente precisa sempre estar atualizando esses estudos dentro da gestão, pensando como reinventar e valorizar esse fazer do serviço público. Ok? E aí eu deixo uma dica aqui, pensando em sentido e significado de trabalho, que a Estelle Morin já tinha feito um trabalho, e ela desenvolve um bom tempo isso, pensando como que você, então, operacionaliza, né, ações e questões do sentido do trabalho na gestão. Então, eu acho bem ilustrativo, né, esse quadro que ela traz no artigo dela, que ela vai justamente trazer para a gente, ou seja, o que faz um trabalho ter sentido? Não vou ler o quadro inteiro para vocês, mas só para vocês entenderem a lógica, né? Depois a gente pode conversar com calma, né? E ela vai decompor, então, em características do trabalho e os princípios da organização. Isso aqui eu costumo dizer que é bem uma receitinha de bolo, ou seja, como que eu faço, então, para pensar uma característica do trabalho e como eu organizo isso como gestor e gestora, tá? Então, primeiro, um trabalho que tem sentido é um trabalho que é realizado de forma eficiente e que leva a um resultado, na primeira linha. Então, ele vai lidar com duas características do trabalho, a finalidade e a eficiência, que vai se desdobrar em princípio da organização como clareza, a importância dos objetivos, utilidade e valor dos resultados vinculados à finalidade e racionalidade das tarefas vinculadas à eficiência. Lembra que eu falei com vocês? Ou seja, a gente tem que pensar, então, a gestão, tem que ter clareza na tarefa e tudo mais. Não vou ler os demais, mas só para a gente entender aqui, então, que isso aqui é
é um brinde, digamos assim, um bônus, que as pessoas falam assim, Alessandro, você falou um monte de coisa, mas como é que eu vou organizar isso no meu cotidiano de gestão? Como que eu, como na secretaria ou em cada município, eu penso nesses elementos que vão trazer sentido no trabalho? Então, aqui tem uma boa dica, digamos assim, de como você transforma uma necessidade em uma atividade, digamos assim, em uma prática de gestão e um princípio da organização. Tá ok? Professor, Oi. parece que travou o slide na transmissão do YouTube. Eu acho que esse último slide o pessoal não conseguiu visualizar enquanto o senhor estava falando, mas... Tá. Eu queria saber, até tem uma pergunta se os slides podem ser disponibilizados via PDF, alguma coisa assim. Posso. Eu posso tentar aqui interromper o slide. Parou em qual o último? Só para eu saber. Nos pessoais. Não, nos pode micros? Tudo bem. Nos tá. micros. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só voltar para a nossa sala do live. Eu vou parar a apresentação. Vou reiniciar a apresentação. Para ver se volta. Senão a gente segue. E aí, obrigado por avisarem. Mas eu já estou concluindo, para não... Uhum. Vamos voltar para os problemas técnicos. Vamos ver se agora vai. Foi nesse slide que tinha parado? Foi. Não sei se atualizou. Vocês conseguem ver no site se voltou ou não? Para mim não passa para frente, para a gente ter certeza se ele está parado ainda ou se ele está... ele está parado. Talvez tenha sido algum problema lá na transmissão, né? Mas tudo bem. E aí eu não sei como é que a gente faz. A gente consegue interromper lá na transmissão para que quem está acompanhando ao vivo consiga... O que vocês sugerem? A gente aguarda voltar nesse ponto para que as pessoas possam acompanhar, quem está acompanhando ao vivo, porque nós aqui dessa sala a gente consegue ver o que está acontecendo, mas... a gente vai pedir aqui para o pessoal dar um Tá, toque. eu aguardo. Acompanhar se é só Tá, sim. a transmissão ou... É uma pausa técnica, eu vou tomar água. Até deixei em outro slide, porque para não ficar no mesmo caso volte, para não saber. Professora, o que a gente teve de retorno é que o slide ficou congelado. A imagem está congelada, mas eles estão nos ouvindo. Ah, tá. Então, tá. Bom, então a gente segue com... Eu não sei se consegue, a equipe que está fazendo a transmissão consegue interromper a tela e voltar. Não sei se isso seria possível, mas a gente segue então para não perder a linha de raciocínio. Isso. Tá bom, então. Então, eu estava fazendo, então, o convite, né, para que a gente pense, e aí uma pena não ter esse recurso agora, mas tudo bem, é um dos últimos slides que a gente estava conversando ali, que era uma... Eu tentei deixar... Agora está dando para ver. Voltou? Voltou. Ah, que bom. Então, deixa eu só voltar, acho que a gente tinha parado aqui nesse, não é isso? Mas o pessoal estava ouvindo, só não estava vendo, então acho que pode ficar naquele quadro mesmo. Tá, então eu vou só passar. Então, a gente estava nesse, a gente chegou nesse aqui. Então, vamos lá. A provocação que eu fiz para vocês, a gente vai ficar nessa vida de Sísifos, né? Se a gente vai ficar sem sentido no trabalho, sem essa preocupação, né, com só os elementos adoecedores, né? E depois eu brinquei, né, que a gente tem muita coisa para fazer, e inclusive eu estou frisando aqui, ou destacando,
a questão da gestão pública, né? E por que eu estou frisando isso? Então, eu comecei conversando com você sobre a particularidade do serviço público, a função do serviço público, a importância do serviço público, e ela tem formas diferentes, então, de se fazer gestão sobre isso, né? E esse é o momento que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, a qualificação é o momento de valorizar esse trabalhador, pensar formas de fazer esse trabalho com esse trabalhador e trabalhadora do serviço público, né? Nunca perder de vista que a gente não dá para taylorizar o serviço público, ou seja, né, o serviço público tem finalidade, função e lógicas diferentes da iniciativa privada, tá bom? Como brinquei com vocês, a gente tem um desafio enorme de pensar, então, as políticas, os programas de saúde do trabalhador, e passando rapidamente aqui, né, a gente tem que pensar em novos estudos. E aí eu já me coloco, né, não só como membro da universidade, mas a gente tem que fazer parcerias, literalmente, para que eu possa falar, e meus exemplos são genéricos, porque para que eu possa falar do SUAS em Mato Grosso, nos municípios no estado, a gente tem que estabelecer parcerias. A gente tem que fazer estudos para que eu entenda melhor a realidade desse estado, de cada município, para a gente criar, então, gestão e ações que sejam particularizadas e mais voltadas e mais eficientes para aquele grupo. E aí, o bônus que eu trouxe para vocês aqui é porque sempre que a gente fala disso, né, especialmente na gestão, e aí eu vou frisar com esse exemplo, né, porque eu dou muitas aulas no curso de graduação em psicologia e a gente também dá em outros cursos, né, do serviço social, da saúde coletiva e outros também, né, a matéria de psicologia. E aí eu falo isso muito com, especialmente, os assistentes sociais, né, e as assistentes sociais, os psicólogos, que eles vão dizer assim, mas eu não gosto, não ligo, ou não tenho perfil de trabalhar com psicologia organizacional do trabalho, eu não sou gestora, né, eu não tenho perfil de ser gestora. E eu sempre falo, olha, muito possivelmente você vai ser convocado e convocada para ocupar a gestão da sua equipe. Então, é muito comum o assistente social e o psicólogo, quando chegam nessas equipes multidisciplinares, serem convocados para estar nesse local de gestão, digamos assim, né? Então, essa aqui é uma dica que é bem útil, e tem outras, mas eu trouxe aqui como exemplo, para a gente pensar, então, eu estava dizendo que a Estelle Morin, né, ela vai trazer elementos, ou seja, cada elemento, que segundo a teoria dela, que já foi reformulado de 2001 para cá, ela já criou um modelo mais ampliado disso, mas esse aqui é um bem basicão, que ela vai trazer, então, cada elemento, cada ponto que tem a ver com o sentido do trabalho, e isso aqui, eu volto a dizer, já teve uma atualização, mas esse aqui eu acho bem didático, por isso que estou usando ele. Então, a primeira coluna, ele vai dizer, então, o que causaria, o que traria, o que poderia promover o sentido no trabalho. A segunda coluna são características do trabalho, ou seja, o que você tem que focar, o que você tem que olhar e como que você tem que olhar. E a terceira ou seja, como eu operacionalizo isso, como eu transformo isso em gestão, como que eu vou usar isso, o que eu tenho que mexer, o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que transformar na minha equipe no mundo do trabalho. Então, essas são a lógica das três colunas. Aí eu peguei o primeiro exemplo que eu citei, né, que seria como que você, então, torna um trabalho com sentido. A primeira coisa é realizado de forma eficiente e que leva a resultado. Isso vai se desdobrar em duas características, que a gente está vendo aqui na primeira das duas linhas, que é a finalidade e a eficiência, e cada um deles vai se desdobrar em um princípio e que depois uma prática de gestão. Então, essa tabelinha ela é bem didática, porque eu falo com meus alunos e minhas alunas, né, que você pode não querer ficar na gestão, mas muito possivelmente você possa ser convidado e convocado para ocupar a gestão, especialmente em órgãos públicos. Então, guarde com carinho essas dicas que podem te ajudar, caso você vire, né, líder, você seja convocado a ser líder nessa situação, e nunca estudou ou não é da área, ela pode te dar algumas luzes para você depois operacionalizar isso numa prática de gestão propriamente dito, tá? E por fim, né, eu sempre gosto de indicar que para a gente ler sempre, atualizar sempre sobre o que está acontecendo na nossa área, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, algumas dicas aqui de literatura, né, de revistas que são da área, especialmente da área que vai discutir a saúde do trabalhador, a saúde ocupacional, o serviço público, a realidade do serviço público. Então, a gente tem a Revista Brasileira de Administração Pública, a Revista de Serviço Público, propriamente dito, as duas organizadas por órgãos e vinculadas ao serviço público, né? Então, são revistas bacanas para a gente ter no nosso radar quando estiver pensando, então, gestão de pessoas no serviço público, ok? E tem também dois livrinhos que eu sempre gosto de indicar, eles estão mais vinculados à psicologia, né? Mas
eles são bons manuais para quem vai trabalhar com a gestão, não só psicólogos e psicólogas, mas tem boas fundamentação teórica para você entender o que está acontecendo naquela realidade, como que você pode transformar aquela realidade, tá? Ainda mais especificamente do que a gente conversou hoje, né, os sentidos do trabalho, o significado do trabalho, eu deixo essas duas dicas, o Sentido do Trabalho, do Ricardo Antunes, que é um livro que foi feito no final de 90 para 2000, quando foi publicada a primeira versão, é um clássico sobre o sentido do trabalho. O professor Ricardo Antunes tem produzido bastante material e coisas muito interessantes sobre a realidade do mundo do trabalho, né, como sociólogo do trabalho, vale muito a pena conhecer o trabalho dele inteiro, mas essa aqui é uma sugestão de livro introdutório. E o segundo é esse livrinho mesmo, né, que é Saúde Mental e Trabalho, de onde eu tirei o capítulo lá que fala se o servidor público faz o que deveria fazer, né, e alguns mitos sobre esse trabalho, que vale muito a pena vocês conhecerem também. E, por fim, mais uma dica de gestão também, que são duas ferramentas, né, de como você gere pessoas, né? Então, aqui a gente tem que, para você fazer uma boa gestão, você precisa medir, você precisa entender o que está acontecendo, mensurar essas coisas. E esses dois eu gosto sempre de indicar, que são ferramentas que são importantes para qualquer esfera, município, estado ou federação. Elas não são necessariamente ferramentas psicológicas, ou seja, qualquer gestor e gestora pode utilizá-los. Então, isso é bastante interessante, essas duas livrinhos ajudam bastante na hora de a gente pensar. E, para além disso, né, eu deixei algumas referências do que eu fui conversando com vocês aqui, alguns foram citados nos slides e outros foi efetivamente mencionado só em fala, os princípios, eu estou deixando eles aqui disponíveis para que vocês possam consultar depois, ler mais, conhecer mais sobre isso, né, e entender um pouco mais sobre esse mundo do trabalho e mais especificamente essa nova proposta que eu estou dizendo, né, que não sou eu que estou criando, pensar a saúde do trabalhador, pensar a saúde psicológica, a segurança psicológica, mas que eu acho que faz muito sentido que a gente pense em gestão, especialmente a gestão em órgãos públicos, tá? No mais, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, a gentileza de vocês, e me coloco à disposição para a gente conversar, deixo meus contatos, entre em contato para a gente continuar estabelecendo essa conversa depois. Foi um prazer estar com vocês aqui. E aí eu finalizo a apresentação para que a gente possa conversar. Eu não consegui acompanhar o bate-papo aqui enquanto a gente fazia a apresentação. Peço desculpa pelos problemas técnicos, né? Mas eu acho que a gente conseguiu estabelecer aqui a conversa inicial e aí agora eu volto lá para a sala para que a gente possa conversar de uma forma mais tranquila e eu possa ver, né, vocês e tudo mais. Obrigado, gente. Eu não sei se eu explodi muito meu tempo. Realmente, não sei. Não, não foi Não? muito, não. Que bom. Está bem em cima. Professor, obrigada mais uma vez. A gente teve alguns comentários e algumas perguntas que a equipe já foi selecionando aqui. Obrigado. Né? Moniz falou no começo, nós somos em 8, né, técnicas na gestão do trabalho, então a equipe já está fazendo essa organização de filtrar as perguntas. Obrigado e parabéns. E aí, eu queria começar com os comentários, porque conforme a sua fala foi vindo, algumas pessoas foram colocando comentários, né, sobre o que elas estavam falando, fazendo identificação de alguns pontos que elas vivenciam, né. A Valdete Dragoni, ela colocou que para o SUAS o trabalhador é o principal e fundamental recurso, né? Então, como é importante a gente começar a abrir esses espaços de conversa, porque ao contrário de outras políticas públicas, de repente, o principal e fundamental recurso do SUAS é o trabalhador, né? Sim. E a Graziele Lima colocou que a desvalorização do servidor público e o assédio moral no trabalho são as causas do adoecimento do servidor. Então, na identificação dela são os dois principais pontos, a desvalorização do servidor público e o assédio moral no trabalho. E aí, juntando com essa questão do assédio moral, a Sheila Carla trouxe alguns apontamentos antes de fazer a pergunta dela. Então, ela diz, temos observado durante os assessoramentos técnicos aos municípios que as pressões de natureza política, sejam elas implícitas ou explícitas, ainda prevalecem. Os vínculos de trabalho cada vez mais estão precarizados. O concurso público deixa de ser algo necessário e passa a ser uma opção ao priorizar a contratação por terceirização, que é o que a gente tem visto muito. Sim.
trabalhadores do SUAS cada vez mais acumulam funções, tanto pela profissionais, para o tamanho das existências, quanto pelas sobreposições de ações de outras políticas, que no SUAS a gente também sofre muito isso, a sobreposição de outras políticas. Em consequência, a gente tem o afastamento do trabalhador por razões de adoecimento, né, que é um assunto pouco discutido ou difundido nesse espaço também, o assédio moral. E aí vem a pergunta dela, o questionamento. Como proporcionar espaços de escuta aos trabalhadores para fomentar estratégias... Só um minutinho que saiu aqui. Tudo bem. Deus. Ativas diante deste cenário. Então, como proporcionar espaços de escuta diante desse cenário, né? E como criar estratégias para mobilizar os trabalhadores do SUAS sobre a importância de buscarem esse espaço de representação. Eu vou conversando à medida que a gente for avançando aqui, então acho que vai ser mais tranquilo, assim. Uma coisa primeira, né, que eu vou iniciar, que seria muito leviano da minha parte, já querer dar resposta pronta, né, de uma pergunta pronta. Não existe isso, não faz sentido, e não seria honesto da minha parte fazê-lo. Então, eu vou trazer alguns elementos para a gente pensar, né, que para que eu fale assim, olha, como que a gente possa fazer, e eu te dar uma resposta mais precisa ou mais adequada para a realidade, especialmente de cada município, ou dos municípios de Mato Grosso, a gente precisa, a primeira coisa é entender o que acontece lá, né? Então, e isso é completamente, parece muito estranho, né, quando eu falando, né? Parece que é um exagero da minha parte, mas não, como professor e pesquisador, literalmente a gente tem que entender aquela realidade. Então, eu vou falar coisas genéricas que a gente tem visto no serviço público, nas 3 esferas, e que pode estar semelhanças no que vocês estão relatando aqui, né? Eu vou começar do primeiro ponto, né, o primeiro ato que eu disse, né? O serviço público, ele tem uma função. E a função do serviço público, gente, é literalmente, não é fazer déficit zero, não é fazer superávit fiscal, não é isso, né? O serviço público serve para atender a população, serve para diminuir desigualdades. E eu acho que se tem uma das frentes, se não a principal, mas com certeza uma das principais frentes que literalmente abraça essa causa, é a secretaria de vocês, né? São as secretarias que vão estar em políticas públicas de assistência social. Ou seja, são literalmente das desigualdades sociais, as pessoas que tiveram menos oportunidades é que vão acessar, ou, na verdade, vocês serão, em muitos casos, isso é muito interessante da gente pensar, muitas pessoas nem sabem que têm o direito para acessar. E vocês, do SUAS, da assistência social, e aí nas capilarizações, pensando no CRAS, CREAS e toda a rede, né, é que vão ser as pessoas que vão falar, olha, você tem direito a esse benefício. Então, as pessoas nem sabem se tem direito, qual direito, como acessar e as condições para acessar. Então, assim, e aí por isso que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês discutindo isso e pensando nessa formação, que isso deveria ser extremamente valorizado. Mas aí é o segundo ponto que eu falei, ou seja, política de Estado, né, ela é uma política, ela tem funções de diminuir a desigualdade, mas ela tem interferências. Então, dependendo de quem está fazendo essa gestão, e isso eu digo de forma muito clara, de quem nós escolhemos fazer a gestão por nós, isso vai ter uma implicação muito direta em se vai abrir concurso público ou se vai continuar contratando. Porque enquanto a gente estiver na lógica do déficit zero, de superávit, né, aquela lógica, aquela falácia, né, que tipo assim, nós temos que economizar para depois repartir e outras besteiras do tipo que não se configuram, né? Estado, as políticas de Estado, as políticas públicas, elas devem existir e entender como investimento em diminuição de desigualdade. Não deve passar pela conta da iniciativa privada de superávit, né, de déficit zero, de lucro, o que é pior ainda, né? É óbvio que a gente tem que ter responsabilidade nos gastos públicos, né? Mas a gente também tem que ter responsabilidade em criar condições para que esses servidores façam o seu serviço. Especialmente um tão delicado e tão importante quanto esse, que é, em muitas situações, e eu estou falando especificamente dessa secretaria, do trabalho de vocês, do SUAS, né? Vocês são, literalmente, os últimos guardiões, digamos, do direito dessa população mais fragilizada, mais discriminada, mais frágil em acesso aos direitos. Ou seja, a que sofre mais das desigualdades,
né? E tão frágil que talvez eles nem tenham noção. Eu não estou vitimizando essas pessoas, eu digo na fragilidade, no sentido que talvez elas não consigam nem saber e vislumbrar que eles tenham direito a direitos, né? Então, eu estou falando de coisas genéricas, que tem a ver com serviços públicos de forma geral e com desigualdades crescentes que a gente tem visto no mundo e especialmente no Brasil. Então, quando eu falo que o serviço público ele tem uma função de ser público, de ser, inclusive, importante para garantia de direitos e diminuição da desigualdade social, isso é importante. E aí a gente tem que brigar para que a gente tenha, literalmente, concursos públicos. Para que a gente tenha e entenda que o servidor público ele tem uma função de proteção e manutenção dos direitos da população. E a gente viu agora, durante esses últimos governos, durante a pandemia, que uma série de desgraças que não aconteceram ou foram maiores, porque a gente teve servidor público com estabilidade, com tranquilidade para fazer o seu trabalho e dizer: não, não compraremos vacinas mais caro. Não, nós temos que ter princípios e critérios. Não, a vacina salva vidas. Não, você não vai entrar com um produto indevido sem declarar na fronteira, na alfândega. Não interessa quem você seja, o protocolo é esse. Então, assim, a gente viu o quanto um serviço público pode proteger uma comunidade, pode diminuir a desgraça que a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, num período de desgovernos, digamos assim. Isso é importante. Isso vale para a federação, para o estado e para o município. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente tem feito nos últimos 2 décadas, 3 décadas, tem um trabalho de desconstrução do que seria o serviço público, de desvalorização do serviço público, dos seus prestadores, seus servidores e servidoras. Isso é muito perigoso. Isso não é por acaso. Isso tem uma pauta, isso tem uma estratégia, isso é um projeto, não é um acaso. E se a gente não ficar atento ao quanto esses ataques são feitos aos serviços públicos, né, e as pessoas que estão prestando, no caso, ao servidor e servidora, a gente vai entregar muito ao acaso, para ser muito gentil, para não dizer outra palavra aqui, né? Então, aí, provocação feita, né? Eu acho que quando eu falo que isso é uma política pública, o serviço público ele é político. O serviço público e a prestação dessa desigualdade é político nesse sentido de representação. Quem nós estamos escolhendo que está pensando e entendendo que o serviço deve existir, deve diminuir as desigualdades. Ou não, nós vamos entregar tudo para a iniciativa privada e aí salve quem tiver dinheiro, quem tiver mais força, quem tiver mais oportunidade ou qualquer outra coisa do tipo, né? Então, assim, eu não sei especificamente a realidade de cada município, mas o que a gente tem visto dos trabalhadores em diversas esferas, municipal, estadual e federação, do serviço público é uma desvalorização do papel do servidor, do papel da coisa pública, das res pública, né? Da coisa que é pública, é de todos, é de nós, e deve ser cuidado, zelado, investido para que ela faça a sua função, que é a diminuição da desigualdade. Eu dei uma resposta longa, mas eu acho que o princípio está por trás, né? Não tem uma resposta simples no sentido faça isso ou faça aquilo. Agora, a partir do momento que a gente entende essa valorização, cobre dos nossos gestores, dos nossos representantes políticos, para que realmente faça a reposição dos concursos e das vagas, e não simplesmente extinção de vagas ou substituição por cargos, por colegas que são importantes, prestam um serviço enorme, contratados junto com a gente. Sem ele, a gente não estaria fazendo. Mas acho que são 2 caminhos. Nesse momento, a gente precisa dos contratados, porque senão o serviço não sai. Mas, paralelo a isso, é brigar para que as vagas de concurso público sejam repostas, para que elas sejam efetivamente compostas das pessoas que aposentaram, se afastaram, até para diminuir a sobrecarga. E para que esse colega, caso queira, né, esteja e preste um bom serviço, também queira ingressar conosco, ou para que ele consiga, literalmente, né, não ficar também tão sobrecarregado. Porque a gente vê, né, e a literatura tem mostrado isso, uma desigualdade nos tipos de trabalhos dentro da própria equipe. Que a gente tem basicamente 3 grandes contratos. Aquele que é o servidor dentro dos estados, né, do município, da federação. O servidor de carreira, contratado, contrato temporário, seja lá, e aquele ainda mais fragilizado ainda, que é o terceirizado, né? E aí, como é que você quer que a equipe flua, tenha desempenho, todos os elementos que a gente discutiu aqui, sendo que ele já começa entrando na mesa, né, digamos assim, na negociação, na discussão, com realidades totalmente diferentes. Como é que eu vou ter, então, equilíbrio na minha vida de trabalho se eu estou em um dos 3 empregos que eu tenho? É esse aqui? Como é que eu vou ter entrega? Como é que eu vou ter cuidado? Como é que eu vou ter dedicação? Como é que eu vou ter boa remuneração? Então, isso aí é uma coisa pensando em gestão, e aí, né, isso gera brechas para muitas coisas, muitas conversas que a gente poderia fazer,
mas pensando em descaso com o serviço público e seus representantes, seus atores, no caso servidores e servidoras, isso tem consequências nesse adoecimento do trabalhador, e isso é uma construção deliberada, isso não é um acidente, não é um acaso, né? Isso é uma construção deliberada de governos que a gente teve, da iniciativa privada, para desvalorizar esse local, esse ator, né, do serviço público, essa atriz, digamos assim, esse representante. E aí isso abre brecha para disfunções, isso abre brecha para a gente não conseguir prestar adequadamente o serviço, isso vale na área da saúde, da assistência social, da educação, e outras que a gente vê que não são prioridades, não têm sido prioridades de forma geral nos últimos 3, 4 décadas, né? Especialmente cada vez mais nas últimas 2 décadas. Assim, me estendi demais no cenário, mas eu acho que é o que eu consigo trazer como elementos para que a gente pensar como que você faz a gestão. A primeira coisa, então, é valorizando esse servidor, valorizando, exigindo reposição, elegendo adequadamente. Temos eleições agora, né? Então, vamos pensar quem que é o nosso capilarizado mais próximo da gente, isso aí no seu município, na sua região, né? Daqui a 2 anos, de forma pensando em Estado e federação, está brigando a favor do Estado funcionar bem para a população que mais precisa, ou para poucos que já estão bem favorecidos, assim, né? Assim, resumindo, assim, então daí uma live só para discutir isso, né? Digamos. Mas eu não sei se ficou claro, assim, em nortes gerais, mas especificamente para cada realidade, cada município, a gente entender como ele se desdobra, qual é a realidade do município, que são muito diversos, né? Então, tentei fazer de forma geral, linhas gerais, o que a gente tem percebido desse eu vou falar descaso, acho que é uma palavra mais gentil que cabe nesse momento aqui, com o serviço público e quem representa. Ficou claro, sim, professor. Obrigada. Imagina. E talvez, de uma forma geral, isso já resume a realidade que a gente tem visto, porque as formas de contratação precarizadas, alguns colegas colocaram aqui no chat, né, que levam ao adoecimento, que levam à sobrecarga de função e também levam ao assédio moral, Sim. né? E a gente entende essa questão também como primordial, que é a questão do concurso público, especialmente numa política onde o vínculo é o principal instrumento que a gente tem de construção. Sim. A sua segurança, literalmente, para você poder... Então, pensando nisso, a gente entende o lugar de todos os colegas que são trabalhadores do SUAS, que não são concursados, Sim. como um lugar extremamente delicado, né? Que é um lugar, até um dos comentários apareceu, né? Como que a gente faz para colocar posicionamentos quando em um espaço que a gente se posiciona, a gente sabe que um colega foi punido, outro colega, a gente tem notícias de municípios, né? Um colega foi punido, o outro vira exemplo para que ninguém mais se posicione. Uma né? não renovação de contrato, uma retaliação, né? Então, assim, feita por isso. E aí, por isso que eu falo que a importância do serviço público e do servidor, e é lógico, a gente sabe que tem disfunções, a gente tem colegas servidores públicos nas 3 esferas, município, estado, federação, que não fazem bom serviço, não é disso que a gente está falando, a gente sabe que isso é minoria. A outra falácia é que, gasta-se muito dinheiro com serviço público. Não. A média, 80%, 90%, inclusive nesse vídeo que eu citei aqui para vocês do Átila com a professora, que ela fala sobre serviço público, isso é uma falácia, porque a gente tem poucos cargos que são milionários, né, que aí realmente é absurdo, mas a grande maioria, não lembro agora de cabeça, 80, 90 nesse dado, que eu nem ia falar sobre isso, né, mas tem essa coisa que é dinâmica. Então é outra falácia que a gente gasta muito dinheiro com serviço público, é mais ineficiente também, tudo uma besteira, ó. Mas isso é importante porque se a pessoa não tem uma segurança que ele possa falar, se posicionar, fazer o seu trabalho, e uma coisa importante que você falou no SUAS, né, vocês gastam tempo para fazer vínculo com a comunidade, que as pessoas confiem, que as pessoas busquem, que vocês... Se troca a pessoa a cada 6 meses, vamos ser otimistas, a cada 1 ano, está mudando um profissional de referência, como é que essa pessoa vai construir? Tem que explicar a história de toda de novo, tem que construir tudo de novo, tem que mobilizar tudo de novo. Então, isso é um atraso, né? Sendo gentil, né? É um atraso para essa pessoa e para que esse serviço seja feito, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, né? O quanto esses colegas que fazem o trabalho são importantes, mas que não têm, talvez, essa tranquilidade de poder se posicionar por medo de uma retaliação, né, por medo de não poderem continuar no seu contrato e tudo o que isso significa do trabalho que ele precisa desenvolver, não só de realização pessoal, de prestação de serviço a essa comunidade, porque ele se formou para fazer, mas a sua estabilidade financeira, né, que ele precisa pagar contas também, né. Então é isso, acho que é esse fortalecimento do serviço, acho que a gente conseguiu
com muita luta, isso é importante, a construção do SUAS, o estabelecimento do SUAS, a rede do SUAS, e a gente tem que ficar muito claro, isso foi com luta, não foi de graça. Isso significa que a luta não acabou também, porque se a gente cochilar, se a gente descuidar, isso é retirado. Então a luta continua, e uma das lutas é que a gente tem esse grupo fortalecido. E aí, por isso que é importante, não é só a valorização, né, desse sujeito, no sentido de dar condições de trabalho, as condições para que ele trabalhe, não adoeça, reconhecimento, mas da possibilidade de pensar a carreira, né? Isso nas 3 esferas, federal, municipal e estadual, mas aí mais especificamente nós estamos falando do SUAS aqui. Tá certo. Professor, e talvez aqui eu já vou colocar para todos, né? A gente está prevendo também uma live aí futuramente para encerrar essa série. Uma colega nossa que fez um trabalho sobre o Fórum Estadual dos Trabalhadores, e talvez esses espaços coletivos sejam espaços de construção de força, de luta, né? Não sei, já fica aqui essa provocação, como você gosta de dizer, né? Para que a gente também possa pensar juntos, quando a gente for discutir os fóruns de trabalhadores, a nível municipal, regional, estadual, será que são esses espaços que vão fortalecer nessa luta, né? Então, já gostaria de deixar aqui essa provocação também. Eu acho que aí uma colega, Josi Guedes, colocou uma pergunta um pouco diferente que a gente queria ressaltar. Ela pergunta assim: uma pesquisa no SUAS para entender a qualidade de vida no trabalho poderia ajudar a pensar estratégias mais eficientes para a saúde dos trabalhadores do SUAS? Eu acho assim, respondendo um pouco a Josi, né, e é o que a gente estava discutindo aqui um pouco, é porque a gente tem bastante material, né, já acumulado sobre quais são os elementos importantes para a qualidade de vida no trabalho. Então, quando eu trouxe aquele quadrinho lá da Estelle Morin, que é de 2001, de um artigo que foi escrito em 99, 98, traduzido aqui no Brasil e publicado em 91, mas 2001, desculpa, mas eu trouxe a Estelle Morin e o Ricardo Antunes, que são 2 básicos, não tem como você falar sentido no trabalho sem esbarrar nos 2 aqui no Brasil, digamos assim, né? Ela está no Canadá, ainda produz lá, mas ela tem uma grande participação aqui com os professores, os pesquisadores brasileiros, né? Por isso que eu usei, inclusive. E aquele quadro que eu trouxe como ilustrativo, mas aí volto a dizer que de lá para cá ela já avançou bastante na estruturação, digamos, da teoria dela, do modelo, inclusive, especificamente de qualidade de vida no trabalho. Ela deu uma atualizada, até a última vez que eu acompanhei, que tinha sido em 2017 ou 2019, que ela tem uma publicação, junto com uma professora, que é a professora Analice, inclusive eles criaram e publicaram um texto aqui, em português, editado pela editora da UFLA, do Federal de Lavras, e eu sei dessa história toda que, por acaso, a Analice foi minha orientadora de doutorado, então foi por isso que eu conheci a Estelle Morin nessa confusão toda. Mas aí, respondendo a Josi, então a gente já tem uma literatura dizendo, inicialmente essa literatura foi pensada em qualidade de vida no trabalho na iniciativa privada, e eu estou falando do trabalho da Estelle Morin, porque ela pensou em também trazer isso para dentro das instituições públicas, mais especificamente ensino e saúde. Então ela tem uma pesquisa já há longo tempo com instituições de ensino, que é um sistema diferente no Canadá, mas tem a parte pública e a parte privada, digamos aqui, né? E ela tem esse modelo de qualidade de vida no trabalho. Então, respondendo a essa pergunta, a gente já tem, digamos assim, pensando em iniciativa privada e pública, quais são os elementos, indicadores e fatores que têm a ver com a qualidade de vida no trabalho. Isso pode ser, digamos, um primeiro farol para a gente pensar como que se daria isso dentro de cada município, dentro de cada estado, dentro de cada realidade, seja do SUS, do SUAS, né, de uma instituição pública de estado, de um município de educação. Então, assim, a gente tem esse grande farol. Eu gosto de uma metáfora não muito feliz nesse caso, mas seria um grande crivo. A gente sabe que essas coisas acontecem, esses elementos são importantes para o trabalho e para o trabalhador. Agora, qual vai ter mais peso? Como cada um vai se configurar em cada realidade de trabalho, é aí que a gente precisa da pesquisa. Porque eu posso, por exemplo, falar com você que na realidade do professor público federal da UFMT, acontece uma coisa. O mesmo professor que está numa rede pública, só que do IFMT, já mudou bastante. Então, tem elementos que vai servir para uma realidade, vai servir para o outro. E é diferente. Eu tenho amigos que são do Estado, né, da educação do Estado e do município aqui em Cuiabá, eles falam, Alessandra, a sua relação com a educação e a sua realidade com a educação é totalmente diferente do Estado. Colegas que eu tenho são servidores do Estado, da SEDUC, e tem colegas que são do município de Cuiabá. Então, sim,
Mas tem princípios que vão valer para as 3 esferas. O que é importante na docência? Como que essa docência se configura em cada uma dessas esferas vai ser diferente de acordo com cada uma dessa realidade. E aí, o próprio município, o professor que está em Cuiabá é diferente do Santo Antônio do Levegé, é diferente de Cáceres. Então, assim, o Estado faz diretrizes de forma geral para a educação, para a saúde, para o Estado como um todo. Mas como isso vai se desdobrar em políticas públicas e prática em cada município, com cada realidade, com cada grupo de pessoas que estão atuando, com cada população, vai ser distinto. Então, sim, respondendo a Josi, né, e agradeço a pergunta, a gente tem diretrizes gerais que ajudam a gente na hora de fazer essa pesquisa, na hora de fazer, e a pesquisa não é só a pesquisa, que é importante pelo levantamento dos dados, para a gente entender a realidade, mas uma pesquisa que vai dar base, subsídio, para que a gente possa, então, fazer uma gestão com competência, uma gestão baseada na evidência daquela realidade, daquele grupo, né? Ou seja, é muito mais ajustada, digamos assim, essa gestão. Então, sim, as pesquisas podem contribuir bastante nesse sentido, seja qualidade de vida no trabalho, ou fatores que envolvem o adoecimento no trabalho, né? Ou sendo positivo, né? Ou seja, fatores que a gente, como eu propus para vocês aqui como uma alternativa, fatores para a gente pensar a segurança psicológica, né? Como que a gente cria essa nova cultura, né? Que a gente possa se permitir participar sem medo de retaliação, né? Seja retaliação, como você brincou um pouco, né, a Andrea trouxe, né, dos municípios que as pessoas contratadas, ou mesmo dentro do setor, né, porque você sabe que a gestão no estado, no município e na federação, a cada 4 anos muda. Então, você não sabe quem vai estar lá na gestão, né, você não sabe como é que vai ser, quais são as diretrizes. E volto a dizer, política pública, gestão vai variar. Enquanto as pessoas não brigarem, e a gente não brigar e entender que ela tem uma função social, vai depender muito da cabeça de quem entrou lá como gestor principal, ou gestora principal. Olha, professora, eu estava até vendo aqui, tem mais algumas perguntas, mas a gente já está bem adiantado na hora, né? Tudo bem. A gente gostaria de colocar todas e a gente agradece muito a participação de todos os colegas que estão aí no chat, colocando os comentários, as perguntas. A gente não quer adiantar muito, não só por conta das atividades nossas, mas também do professor que se disponibilizou, né, a estar aqui com a gente. Então, no card tem os contatos do professor, caso queiram entrar em contato, né, professor Alessandro? Sim, sim. Tem os vídeos no canal do YouTube, né? Tem algumas palestras lá salvas, tem o contato do Instagram, aí todos fiquem à vontade. Nós aqui da Coordenadoria de Gestão do Trabalho também estamos à disposição. Então, a gente quer agradecer muito pela participação de todo mundo, especialmente a sua, professor, por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Imagina, foi um prazer. Trazer um pouco de reflexões e provocações que a gente precisa, né? Tá nesse cenário, pensando, refletindo para conseguir reconstruir, né? Uhum. E aí eu já quero aproveitar e deixar o convite para os colegas que dia 29 a gente vai fazer a nova live dentro dessa série no período da tarde. E aí vai ser com um representante do Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS para falar sobre a identidade do trabalhador do SUAS. Ótimo. Então, a gente vai tentar refinando o conteúdo e entrando cada vez mais nas especificidades aí do que é trabalhar no SUAS, tá bom? Professor, se quiser fazer os agradecimentos finais, alguma colocação para a gente importante? Eu agradeço mais uma vez, né, ao convite, especialmente, como eu já tinha dito, a Andréia, a Monize, a Leice e toda a equipe da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, aqui de Mato Grosso. Como eu falei, eu tentei fazer uma fala mais genérica e geral, né, porque para que a gente possa falar mais especificamente de cada realidade, a gente precisa entender melhor e me disponibilizo para a gente poder fazer essas parcerias e que a gente tenha mais oportunidade de conversar mais sobre isso. Isso aqui é um pontapé inicial, é só um primeiro momento, né, para a gente poder estabelecer essa conversa e poder ter outros momentos de troca, né? Eu acho que a iniciativa que vocês tiveram, acho que é muito salutar e muito importante, né, para que a gente possa abrir o debate. Eu acho que esse é o primeiro elemento, né, para a gente abrir o debate e depois a gente tem muito assunto, muitas nuances aqui para a gente poder ainda discutir, tá bom? Mas eu fico disponível caso vocês queiram, caso precisem, é só entrar em contato, tem e-mail, WhatsApp e etc. Tá bom?
Tá certo, professor. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos e todas e todos. Até. Até, gente. Obrigado. Deixei os contatos no chat. Tá certo. Obrigada. Tchau. Tchau.